Boa noite, bem-vindos, Shalom, Deus te abençoe, mais uma live. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual, nossos olhos espirituais, para entendermos a Tua Palavra, Senhor, com todo respeito e com fé, que a Tua Palavra faça diferença em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que essa palavra traga mais revelação para nós, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o Salmo 142, enquanto os irmãos vão chegando. Shalom, povo de Deus. Salmo 142, palavra do Senhor. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, os meus caminhos. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido, e livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o Teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém. Salmo 142. Amém. Shalom, povo de Deus. Shalom, Berta, Portugal é de Jesus. Deus te abençoe, minha irmã. Irmãos, eu quero falar com vocês nesta noite a respeito da criação e da queda. Você já parou para pensar? Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Senhores, né? Ele pode todas as coisas. E Ele é o Criador. Deus se apresenta como o Criador. E o ser humano, que acha que sabe muito, né, que tem a sua arrogância, questiona a Bíblia, né, porque Deus fala da criação na Bíblia, fala como Ele criou o mundo. E aí a gente tem as teorias humanas para tentar achar uma coisa racionalmente lógica. Por exemplo, Charles Darwin, falou sobre a teoria da evolução, né, que as espécies evoluíram, que o ser humano veio do macaco, e vai totalmente contra, vai frontalmente contra a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, o mundo tem 6.000 anos. Pela teoria da evolução, pelo carbono 14, tem milhões de anos. Na verdade, os cientistas, para tentarem explicar o que é inexplicável, eles colocam anos e anos e anos e anos e anos, né? E sabe que nessa teoria da evolução das espécies, faltam os chamados elos perdidos. Elos perdidos. Por exemplo, qual é aquela espécie animal que foi a evolução do réptil para a ave? Qual é aquela espécie animal que foi a evolução do animal marinho para um animal terrestre? Qual é o animal, a espécie de transição, por exemplo, entre o morcego e o rato, ou entre o rato e o morcego? Tem muitas lacunas, até hoje não foram explicadas. Mas o que eu quero falar com você hoje não é sobre isso, sobre criação ou evolução. Eu quero falar sobre um ponto intrigante, e que está logo lá em Gênesis. Vamos dar uma olhada em Gênesis. Eu parto do princípio que a palavra de Deus é a suprema, é a perfeita, é irretocável, e eu creio na palavra de Deus. Mesmo sendo médico veterinário, mesmo tendo estudado medicina veterinária, eu creio na palavra de Deus. Por mais bobinho, entre aspas, que possa parecer para os seres humanos arrogantes. Mas eu quero pedir para você ir comigo, vamos dar uma olhada em Gênesis 1,
Gênesis 1:1. Olha como Deus começa a Bíblia, né? Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Deus não explica por que criou, como criou, quando criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora veja o verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Criou Deus os céus e a terra, os céus e a terra, não o céu e a terra. Nós sabemos que há 3 céus, pela palavra de Deus, você sabe? Tem esse céu físico, a abóbada celeste, onde estão as estrelas, as galáxias. Tem o segundo céu, que é o céu que a gente chamaria de espiritual, que é onde estão os principados e potestades, citados lá em Efésios, ali onde se trava a batalha, ali Jesus nos assentou nas regiões celestiais, esse é o segundo céu. E tem o terceiro céu, que é o lugar da habitação de Deus, o monte do Senhor, é o terceiro céu, é de onde Satanás foi lançado. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, Deus é criador, Ele é perfeito. Quando você vê uma borboleta, quando você vê uma flor, como é que a terra era sem forma e vazia? Será que Deus criou sem forma e vazia a terra? E ainda por cima, havia trevas sobre a face do abismo? Então, muitos teólogos entendem que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 aconteceu alguma coisa muito importante, muito grande, muito terrível. Na verdade, vamos dar uma olhada, vou dar uma olhada em Isaías 45:18. Veja o que diz a palavra em Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Shalom, povo de Deus, vamos chegando. Então, como é possível que Deus criou os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia? Né? Existe algo que aconteceu entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, que isso vai explicar para nós muita coisa do que acontece hoje em dia. Houve uma destruição, houve um problema ali. Então, o que será que aconteceu? Vamos dar uma olhada em Ezequiel 28. Ezequiel 28. Você está aí comigo? Ezequiel 28. Eu vou ler do verso 12 ao 15. Ezequiel 28, 12. Shalom, povo de Deus. Ezequiel 28, 12. Vamos ler do 12 ao 15. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Agora, para adiantar, para você entender o texto, esse texto fala de Satanás. É uma figura metafórica, porque a Bíblia muitas vezes usa metáforas para que as pessoas vendo não percebam, ouvindo não entendam e se convertem e sejam salvos, diz a palavra. Aqui fala sobre Lúcifer, sobre Satanás. Ezequiel 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Então não é o rei de Tiro e Sidom, não é o Tiro terrestre. É o rei de Tiro, aquele principado e potestade. Estiveste no Éden, eras o selo da perfeição. De toda pedra preciosa era a tua cobertura.
sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Satanás, ele entende muito de música. Tambores fala de ritmo. Pífaros são flautas, flautins, fala de melodia. Não é para menos que Satanás usa muito a música. A música, ela pode levar as pessoas a um transe. As músicas são usadas em orgias, as músicas são usadas nas batalhas, as músicas são usadas em meditação transcendental. Satanás entende de música. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fosse criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no Monte Santo de Deus, no terceiro céu estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Ele era um querubim ungido. Querubim. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou iniquidade em ti. Então, este era Satanás, este é Satanás, ou Lúcifer. Estava com Deus no princípio, era um querubim ungido de guarda. Querubim é guerreiro, ele entende de música, ele era perfeito em formosura, até que se achou iniquidade nele. Que iniquidade foi achada em Satanás? Então veja, ele foi criado antes do ser humano. A palavra fala lá em Hebreus, eu vou pegar aqui algo, eu vou dar aqui uma olhada em Hebreus, se não me engano, Hebreus 11, Hebreus 11 ou Hebreus 6, acho que Hebreus 11, Hebreus 11, aqui ó, Hebreus 11, 3, Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela palavra de Deus, os mundos foram criados e aquilo que se vê foi feito a partir daquilo que não se vê. O que não se vê veio primeiro. Por isso, Deus, quando fala para Moisés fazer o tabernáculo lá no deserto, ele leva Moisés para o monte e fala: Moisés, faça conforme o modelo que eu te mostrei lá no monte. E Deus mostrou o modelo do tabernáculo celestial para que Moisés fizesse o tabernáculo terrestre, né, chamado tabernáculo de Moisés, ou a tenda da congregação lá no deserto. Então, o mundo que a gente chama de mundo espiritual foi criado primeiro, antes do mundo físico. Amém? Qual foi a iniquidade a encontrada em Satanás? Esse é relatado em Isaías 14. Isaías 14, vamos ver? Isaías 14, 12. Isaías 14 fala também de Satanás. Então, esses dois textos, Ezequiel 28 e Isaías 14, falam de Satanás. Isaías 14, verso 12. Amém? Eu vou ler até o 17. Isaías 14, 12. Falando sobre Satanás. Vamos ver qual foi a iniquidade que foi achada nele. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, Lúcifer, estrela da manhã, né? Como caíste do céu. Lembra que ele estava lá no monte de Deus? Ele estava no terceiro céu. Ele foi lançado, caiu de lá. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14, 13. E tu dizias, olha só a iniquidade, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei.
da banda dos lados do norte. O monte da congregação, no terceiro céu, lugar da habitação de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A soberba, a arrogância, serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem, te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Então, aqui nós vemos a iniquidade que se achou em Satanás. Então Satanás foi lançado do terceiro céu e, diz aqui, por terra foste lançado. No verso 12, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então entende-se que Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Aí Satanás se rebela e ele é lançado por terra. E aí então havia o caos e trevas sobre a terra. E aí então o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então aí Deus começa uma recriação. Deus começa a reorganizar, reordenar a criação. Mas agora já com Satanás na terra. Percebe? Por isso que a palavra fala que o mundo jaz no maligno. Por isso que Jesus falou que Satanás é o príncipe deste mundo. Ele foi lançado por terra. Agora, ele recebeu direitos quando o ser humano desobedece a Deus e obedece a Satanás. Amém? Bem, vamos voltar ali. Aí a gente agora vai falar de Adão. E vamos então lá para Gênesis 1, 26. Voltando para a criação. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e deu autoridade e domínio sobre o ser humano. E nós vemos que realmente o ser humano domina a terra, né? E o verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Não é por acaso que Satanás odeia tanto o ser humano, porque Jesus disse que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Shalom Juscelina, Portugal é de Jesus. Shalom Juscelino, Picos é de Jesus, aleluia. Amém? Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Satanás se tornou um inimigo do homem. Satanás não pode fazer nada contra Deus, então ele faz contra o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Bem, então, nós vemos que como é esse mistério? Deus, o todo, ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Façamos, nós quem façamos? Deus, o Criador, Jesus Cristo, o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Lembra de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que se fez foi feito senão por meio dele. Então Jesus estava com Deus no princípio, na criação. E o Espírito Santo. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Então aí está a Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles criam a terra. E ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aleluia! A palavra diz assim, veja Colossenses 1,16, eu vou ler aqui, Colossenses 1,16 diz assim, pois nele, em Jesus Cristo,
foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, Jesus. Colossenses 1,16. Tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! Por isso que eu sempre falo, tudo por ele, nada sem ele. Amém, meus irmãos? Muito bem. Então aqui nós temos a Trindade na criação e o plano de Deus, maravilhoso plano de Deus. Veja, no plano de Deus nós estamos inseridos, você está nos planos de Deus. Aleluia! Você está nos planos de Deus. Veja, Efésios 1, eu vou ler Efésios 1, 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus nos criou para sermos adotados como seus filhos. E como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Jesus fala, quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Quando você recebe Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você se torna filho de Deus. Amém? Você tem o Filho de Deus, você tem o Pai. E aí Jesus ensina a orar assim, Pai nosso que está nos céus, Pai nosso. Amém? Então, você foi escolhido antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Deus já planejou a sua vida. E Ele quer que você seja filho dEle, que você seja santo e irrepreensível. Por isso Deus nos deu o Espírito Santo, para nos ajudar a sermos santos. Aleluia! Agora, depois então que o Espírito de Deus se move sobre a superfície das águas, Deus começa a reordenar as coisas. É como se fosse uma recriação. Assim como o ser humano, que foi caído, morreu por causa do pecado, e o ser humano é regenerado, né? Quando a gente recebe Jesus, recebe o Espírito Santo, a gente é gerado de novo, nós somos regenerados. Também a criação foi regenerada. E aí é quando nós lemos lá em Gênesis, vamos lá para Gênesis 1, veja Gênesis 1, 3 e 4. Gênesis 1, 3 e 4. E disse Deus, haja luz. Então Deus começa a ordenar o caos pelo Espírito Santo, que se movia sobre a superfície das águas, por meio de Jesus, que estava com Deus no começo da criação. Gênesis 1, 3 e 4. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, porque lembra que as trevas cobriam a superfície da terra, quando Satanás veio. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Agora eu vou ler o versos 6 e 7 de Gênesis 1. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, a terra seca, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Verso 9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Então, assim Deus vai recriando, reorganizando com a sua maravilhosa perfeição. Aleluia! E aí nós vamos agora para Gênesis 1:11. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Aleluia! E aí Deus vai preparando o ambiente para colocar o ser humano. Lembra que nós lemos lá em Isaías que ele fez a terra para ser habitada. Aleluia! Então nós chegamos aqui no Gênesis 1, 14 e 15.
Gênesis 1, 14 e 15. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Então, só aqui que foram criados o sol, a lua e as estrelas, que são para dias, para estações, para tempos. E, finalmente, os seres vivos. Você vê que isso é a sequência da criação de Deus. Lá em Gênesis 1, 20 e 21, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Aleluia. 24. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. É interessante que Deus enfatiza tanto, segundo a sua espécie. Né? Uma espécie não evolui para outra. Um lobo, ele não vira cão. Um cão não vira lobo. O cachorro o lobo é canis lupus e o cão é canis familiares, né? Gênero, espécie. Cada espécie é uma espécie. Se você cruzar um cavalo com um jumento, vai nascer uma mula que é estéril. É uma terceira espécie que é estéril. Né? Então Deus criou cada animal segundo a sua espécie. Ele criou cada planta segundo a sua espécie. Deus criou as espécies. Amém? Isso é um detalhe, né? Então, finalmente, chega no ser humano. Aleluia. Última coisa da criação. Gênesis 1, 26 e 27. Vamos ler novamente? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é para menos que Jesus, quando veio como homem. Os hindus creem em deuses com cabeça de elefante, os hindus creem em deuses macaco, vaca, outros povos creem em outros deuses. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Jesus Cristo, Filho de Deus, quando veio como homem. Né? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Detalhe, né? Que o ser humano está tentando mudar até isso. E Gênesis 1:31 é o corolário da criação. Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Gênesis 2, 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. E aí nós vemos que o sétimo dia, né, que é o sábado, que o domingo é o primeiro dia, Deus separou como um dia santo, como um dia de descanso. Aliás, Shabat. Shabat quer dizer descanso. Então, Deus fez também o ser humano para trabalhar, para ser feliz, para labutar, se esforçar, e uma vez por semana, no sábado, descansa e busca a Deus e cuida da família. É o sábado do Senhor, é o dia de descanso. No nosso caso, na nossa civilização ocidental, é praxe, né, que o domingo é o dia de descanso. Fica mais complicado você querer descansar no sábado e trabalhar no domingo quando tudo para no domingo.
pelo menos você tem um dia de descanso. No nosso caso, o Shabat é no domingo. Lá em Israel, o dia de descanso é o sábado mesmo, né? Às 18 horas de sexta-feira até 18 horas do sábado, para tudo. É o Shabat. Amém? Mas então, irmãos, isso eu queria deixar com você, essa queda de Satanás, essa queda de Lúcifer que trouxe caos no mundo, e ainda hoje nós temos as consequências, porque está aí, Satanás e os demônios estão aí. Mas em contrapartida Deus nos deu Jesus Cristo e os anjos, para que sejamos felizes. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, Jesus falou. Não sai de perto de Jesus. Amém? Recordando o que eu citei aqui em Colossenses 1,16, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus. Quando você tem Jesus, você é feliz, porque Jesus é o Senhor dos Senhores. Deus lhe deu um nome acima de todo nome, Jesus Cristo. E Jesus te ama. Amém? Entrega a tua vida para Jesus, você receberá o Espírito Santo habitando em você, e a tua vida será feliz. Jesus falou, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Amém? Lembre-se então que na criação de Deus, você já estava preparado antes da fundação do mundo para ser filho. Deus te ama como um pai ama o seu filho. Aliás, mais do que qualquer pai. Amém? Deus te abençoe, Deus te dê graça, que o Espírito Santo sempre te dê fome pela palavra de Deus, e que cada vez que você se alimentar da palavra, ela seja revelada para você. Que você não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra. Amém? Deus te abençoe, que a paz do Senhor reine no teu lar, na tua família, que as bênçãos do Senhor te alcancem, que os anjos do Altíssimo te guardem, que essa noite seja uma noite abençoada e esse fim de semana seja santo. Busque ao Senhor em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Até a próxima quinta-feira, se Deus permitir. Shalom. Shalom. Uma bênção estar com vocês. Deus te abençoe.